Vamos abrir então nossas Bíblias, carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, os versos do 20 ao 24. Sendo que semana passada eu falei dos versos 20 e 21 e uma parte do 22, né? Hoje eu vou concluir, né, a segunda parte do 22 e os versos 23 e 24. Semana passada não deu tempo para me falar tudo. Vamos ler, irmãos. Aguenta aí que deu ruim aqui. Pronto. Vamos ler. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Somente até aí, que o Espírito Santo nos conduza nessa pregação, nesse sermão. Irmãos, então, como eu estava falando, semana passada eu discorri aqui no verso 20 e 21 e no início da parte A do verso 22. E agora eu vou caminhar no verso no verso 22 só na parte B aí, né? Que seria aí que se corrompe pelas concupiscências do engano. Mas eu vou falar um pouco ainda desse verso para a gente pegar o fio da meada aí, tá, irmão? Essa pregação, ela vai falar, irmãos, do nascimento do novo homem, né? O nascimento de um novo homem, né? É necessário que todo crente nasça de novo, né? Como a gente lê lá em Cristo falando para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo, né? É necessário nascer de novo. Então, irmão, o que Paulo está nos ensinando aqui hoje é que o ensino em Cristo que nos exorta é nada menos que a necessidade de uma mudança radical em nossa forma de viver e a nossa forma de falar. Esse é o nascer de novo. Se você tinha a boca suja, né, usava de palavras torpes, você tem que parar de falar isso. Se você andava de uma forma em más companhias, pare de andar. Isso, irmãos, é um giro de 180 graus. É radical. Você estava indo para um lado, você tem que retornar. Não, para eu não posso. É radical, né? Você gira 180 graus na sua vida. E isso causa desconforto, porque a gente está acostumado ao mundo, né? Estávamos, né? Não estou falando que a gente estava, então gera um certo desconforto para que essa mudança seja feita, mas tem que ser feita. Não podemos ficar, hoje eu creio em Cristo, mas eu ando ainda nos bares da cidade, nas casas de prostíbulos, né? E em outras coisas mais, né? Então, não posso estar assim. Então, essa forma, a nossa forma anterior de vida, ela deve cessar. Aquilo que nós éramos tem que cessar, tem que enterrar, tem que morrer. Tem que morrer, né? As diretrizes, irmãos, no instante que, ao entrar em contato com Cristo, deve controlar todo o nosso ser em todas as nossas manifestações diárias do cotidiano. O que quer dizer isso? Ao você entrar em contato com Cristo, você não pode ser mais o mesmo. Você não pode ser mais o mesmo homem, você não pode ser mais a mesma pessoa. Tem que haver uma mudança em nós. Se você diz que encontrou a Cristo, que você teve um contato com Cristo, você permanece na mesma vida, tem algo de errado. Infelizmente, você não encontrou a Cristo. E nem Cristo te encontrou, né?
Não houve esse contato. Mas se você realmente teve uma experiência com Cristo, você encontrou Cristo, as diretrizes, as doutrinas que há em Cristo, você deve segui-las, né? Essas diretrizes, irmãos, elas são precisas e cirúrgicas, né? Elas são pontuais, né? Paulo é bem claro quando ele diz aqui, ó, despojeis do velho homem. O velho homem foi o quê? Despojado, foi jogado, foi largado, né? Tira esse velho homem, tira essa velha roupa de dentro de você. Ou seja, a velha natureza, né? Tudo quanto nos separa da graça de Deus. Isso, essa natureza caída de Adão, ela tem que ser mortificada, porque isso vai nos separar da graça de Deus. Nós temos um exemplo, queria que os irmãos abrissem, do que é ser despojado, do que é ser limpo, esse contato com Cristo. Vamos lá no livro de Zacarias. Zacarias, Antigo Testamento. Zacarias 3. Entende, irmão? Do verso 1 ao 5. Esse contato com Cristo, ele vai te fazer um outro homem. Aqui temos um exemplo, o que Cristo faz quando ele pega o homem para servir a ele. Olha o que ele diz. Zacarias 3, do verso 1 ao 5. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Ó, Josué estava sujo. Josué estava imundo. Ele vai falar assim: o qual estava diante do anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor aqui é Cristo, tá, irmão? É Cristo. Ó, e Satanás, olha bem, olha quem estava ao lado dele, ao lado de Josué. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Quem estava à mão direita de Josué? Satanás. Para o quê? O acusar. O acusar. É esse Josué que o Senhor quer? Olha como é que ele está, né? Mas o Senhor disse a Satanás, ó, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Não é esse tição, irmão, é uma brasa que está quase apagando, né? É aquela brasa, mas está aceso ainda. Tem uma faísca ali, tem um calor, é pouco, mas tem, né? E Cristo vai abanar esse carvão e ele vai acender, né? Ele vai gerar fogo. Olha o que ele diz. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. A acusação de Satanás, a acusação dele, ele estava sujo, estava em pecado. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: olha o que Cristo faz com aquele que ele chama para si. Tirai-lhe estas vestes sujas, né? Primeira coisa, tira o que está sujo, tira o que está te condenando, tira aquilo que Satanás te acusou, certo? E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti o quê? A tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. O que Cristo está fazendo aqui? Perdoando a iniquidade de Josué. Josué aqui não é o Josué de Moisés, não, tá, irmão? Esse aqui é o sumo sacerdote. Olha o verso 5. E disse eu, né, Zacarias, né? Põe ali, Zacarias não, e disse eu, põe ali uma mitra sobre a sua cabeça, Cristo, né? E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé, né, diante dele ali. Então o anjo do Senhor estava o quê? Limpando. O que é limpar aqui, né? Essas vestes limpas é perdoar as iniquidades de Josué, que estava sujo, que estava em pecado. Satanás estava do lado dele, olha,
Que cena! Do lado dele acusando. Mas Cristo fala assim: Satanás, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Porque esse é um tição meu. Ainda há uma brasinha ali, eu vou acender ela. É um tição tirado do fogo. Ele vai produzir, porque eu vou limpá-lo. Eu vou limpá-lo. Entende? Então, quando você tem esse encontro, volta lá para Efésios, irmãos. Quando você tem esse encontro com Cristo, é um encontro, irmão, real. Não é fictício, não. É um encontro que você tem de uma forma que você vai mudar de vida. É um processo. Isso eu sei. Não é do dia para a noite. É um processo, às vezes um mais rápido, outros mais devagar, né? Mais assim, com mais dificuldade. Mas você tem que, o quê? Como eu falei na semana passada, você tem que o quê? Dar essa evidência que você está mudando. Você não pode estagnar, né? Você não pode parar, né? Você tem que dar evidência de que a sua vida está sendo mudando. Devagar, mas sempre. Entende? É um passo de cada vez. Não queira, né, dar um passo que a gente não possa dar, mas dê um passo devagar, mas dê o passo. Ande, né? Ande para frente, não para trás, né? Ou para os lados. É para frente é que se anda, né? Então, irmão, o que vai nos purificar, né? O que vai nos trazer esse despojamento do velho homem, né? A palavra de Deus, é ela que nos purifica, é ela que nos santifica, é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, irmão, jamais poderemos nos purificar. Jamais. Jamais. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que ela vai fazer? Vai te despojar do mal, vai te despojar do que não presta. A palavra de Deus, ela é apta para ela discernir isso. Essas intenções que há no coração e na mente, ela é apta para ela desfazer tudo isso. Desfazer toda essa obra que Satanás tenta nos acusar, né? Porque ele é mentiroso, ele é enganoso, né? E ainda diz aqui, tá lá em Hebreus 4:12, né? Em Hebreus 12:14 vai falar assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação tem que acontecer, irmão. E ela é dada uma única vez, mas você se santifica todos os dias. Entende isso? Ela foi dada a você. Ela pertence a você. E você tem que procurar essa santidade, estar com ela todos os dias, se santificando, se purificando. Como é que a gente faz isso? Pela palavra. Pela palavra. Todo o nosso erro está em não verificar as Escrituras. O nosso erro está em não ler as Escrituras. O nosso erro está em não meditar nas Escrituras. O Senhor fala para Josué: medita na minha lei de dia e de noite. Da tua boca não apartai-vos dela. Não apartai-vos, né? É isso que a gente tem que fazer. Mas alguns pensam que não. Basta eu ouvir a pregação que está tudo certo. Ouvir o pastor falar que está tudo certo, que ele sabe tudo. Não. Temos que ser vigilantes em estar meditando na palavra do Senhor, porque é ela que vai nos purificar, é ela que vai nos santificar, porque ela é apta para isso, né? Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, preste atenção. A carne, né? Ele vai falar aqui, olha o verso 22. Que se corrompe pelas concupiscências do engano, né? O velho homem, né? O velho homem é corrompido pelo desejo da carne, né?
a carne que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que é essa concupiscência, irmão? É o desejo, é a cobiça ardente de tudo aquilo que é proibido. De tudo aquilo que é proibido, nós somos desejosos. E isso é o que? O engano. Eu ia falar, as concupiscências do engano. É a cobiça, é o desejo da carne de tudo que não presta. Tem uma carniça e tem um prato saudável. O homem vai na carniça. O homem vai na carniça. O que é saudável é igual o nosso cachorro. Você cria ele com a melhor ração, solta ele na rua, ele vai pro lixo. Ele vai pro lixo. Vai comer besteira, entende? É igualzinho. Então você tem que ficar esperto para você não ser enganado pela sua própria carne. Irmão, é um apetite voraz pelo pecado. A concupiscência da carne é um apetite voraz pelo pecado. Olha o que o Senhor Jesus disse. Vamos lá em Mateus. Por isso que o Senhor fala, vigiai. Vigiai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Vigiai, não cair em tentações, né? Para que você não caia em tentação. Mateus 15, verso 11. Mateus 15, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. É o que está dentro do homem. É o que está dentro do homem, não é o que está fora, né? Ele está falando de comida aqui que os fariseus estavam falando porque os discípulos eles não lavavam a mão, né? É o que sai de nós. Olha o verso 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos. Mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, né? A parte física, lógico, você não vai comer uma lavagem que você vai passar a mão, não é isso que ele está falando. Mas essas coisas bestas, isso não contamina o homem. O que contamina o homem é o que está no coração dele. Se você tem um coração impuro, isso está te contaminando. Isso está te contaminando. Então, dito isto, né, a gente encerra aqui esse verso 22 e vai para o verso 23, lá de Efésios, volta lá, Efésios 4, 23, né? E aí ele fala aqui, despojei desse velho homem, né, que se corrompe. E aí ele faz uma nova exortação. E vos renoveis do espírito da vossa mente, né? Vos renoveis. O que é renovar, irmão? É o que eu estava falando antes, é se santificar. É diário isso. Essa renovação, ela é diária, é uma constante luta. Irmãos, eu vim agora no trânsito e eu tinha um cidadão com um carro na nossa frente. Ele simplesmente estava quase parando e ainda fechou a rua. Isso te irrita, né? É que você fica irritado com essas coisas. Mas isso é o quê? Você tem, eu não posso. Eu posso irar, mas não posso pecar. Irei, mas não amaldiçoei ele, não xinguei ele no final, entende? Você fica meio que brabo, né? Fica, isso é do homem. Não tem, mas você não pode pecar. Então, é essa santificação que a gente busca, não pecar. Porque eu poderia parar ao lado dele e começar a discussão ali, não ia levar nada, eu só ia pecar. E ele é ímpio mesmo? Então, enfim, entende isso então, irmão? Esse verso 23 aqui, eu quero que os irmãos abram lá em Colossenses 3, que vai falar quase que a mesma coisa. Colossenses 3, verso 10, ele vai falar dessa renovação. E vos vestistes e vos vestistes do novo que se renova,
que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, essa renovação que ele está falando aqui é segundo a imagem daquele que o criou. Você está sendo renovado segundo a imagem de Cristo. Segundo a imagem de Cristo. Paulo está falando aqui do nosso intelecto, que tem que se renovar para conhecer mais ainda de Cristo. Ou seja, a cada dia a renovação da nossa mente tem que se tornar mais conhecedor em Cristo, para que nós nos tornemos como Cristo, imitadores de Cristo. Entende, irmão? Então, essa renovação, ela acontece na sua mente. Você tem que conhecer mais e mais de Cristo, para assim se tornar um verdadeiro cristão. Não há como você se tornar um verdadeiro cristão somente através de experiências. Não há, você tem que conhecer a Cristo. Como é que nós conhecemos a Cristo? Estudando a sua palavra, porque Ele é a palavra. Ele é a palavra de Deus. Entende? Ele vai dizer aqui, ó, segundo a sua imagem, né, daquele que criou. Então nós temos que nos renovar para sermos mais, lógico, não vamos ser igual a Cristo nunca, tá, irmãos? Nem na glória, né? Mas vamos ser o quê? Parecidos, semelhantes, né? Semelhantes a Cristo, né? Semelhantes ao Senhor. Quero que os irmãos vão agora lá em Romanos 6. Temos um texto aqui extremamente esclarecedor sobre esse assunto que estamos falando aqui agora. Romanos 6, verso 4. A partir do verso 4. Romanos 6, 4. Ele diz assim, ó, de sorte, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 6, 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Ó, você foi sepultado nele com o batismo da morte, na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que ele está falando? Ó, você que foi sepultado no batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para que você ande em quê? Em novidade de vida. Então, se você morreu com Cristo e você ressuscitou com Cristo, você ressuscitou o quê? Um novo homem. Você não ressuscita velho, ressuscita novo, né? É uma nova vida. Olha o 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. O que ele está falando? O novo homem. Olha o 6. Olha o 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho, ó, presta atenção, ó. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Estávamos servindo ao pecado, agora nós fomos crucificados com Cristo. Para quê? Para que não sirvamos mais o pecado, porque Cristo levou sobre Ele os nossos pecados. Cristo levou sobre Ele os nossos pecados. Entende, irmãos? Então, esse texto, depois os irmãos leem em casa, esse capítulo 6 é muito esclarecedor. Eu não tenho tempo aqui, mas é muito esclarecedor esse texto aqui. Então, isso nos leva a uma outra frase, a uma outra frase, que é de minha autoria, vamos falar assim. Diz assim a frase: vivos andando no meio dos mortos. Lá eu falava o quê? Mortos andando como no meio de vivos, né? Mortos andando no meio de vivos.
vivos como nós. Agora nós somos os vivos andando no meio dos mortos. Nós não podemos, estamos no meio deles, mas não podemos nos misturar com eles. Não podemos sair do mundo, não tem como. Senão você vai ter que ir para uma outra terra. Então, é este mundo que nós estamos. Mas neste mundo que jaz o maligno, nós não podemos nos misturar. Não podemos estar misturado com quem não presta. A gente pode sim estar no mundo levando essa mistura que eu falo, irmão, não me queira mal, não pense mal de mim. Essa mistura que eu falo é você estar andando com essas pessoas, ser amigo íntimo. Você vai falar com as pessoas, lógico, você não é nenhum ignorante. Você vai falar, vai cumprimentar, vai fazer todas essas coisas. Eu estou falando de você ser amigo íntimo. Sabe o que é intimidade? Você está frequentando a casa da pessoa, a pessoa frequentando a sua casa. É sua amiga. Ah, fulano é minha amiga. Fulano é meu amigo, meu camarada. Não. Ele é crente? Não. Ore por ele, leva a palavra para ele. A forma de nós amarmos essas pessoas é levar a palavra para elas. A forma de nós amarmos as pessoas é orar pela vida delas. E não, a gente tem que sair do mundo, e não podemos. O mundo, nós somos a luz para esse mundo. A hora que nós sairmos desse mundo, esse mundo vai virar trevas. A igreja do Senhor é luz e sal para esta terra. Entende? Então, mas nós não podemos ter essa intimidade, ter amigo. Por quê? Porque 1 Coríntios 15, eu estou falando, irmão, embasado na palavra. Não é o que eu acho, não. Isso não é legalismo, não, tá? 1 Coríntios 15, verso 33 e 34. Olha o que Paulo fala. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que vai acontecer conosco se a gente começar a ficar íntimo de pessoas perversas, ímpares? Nós vamos ser influenciados. Não tem como. Você vai andar com essa pessoa, você vai pegar um bocadinho dela. Vai pegar. Olha o verso 34. Vigiai justamente e não pequeis. Vigiar o quê? Para você não estar andando com essas pessoas, né? Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha nossa. Eita! Por que vergonha? Você não levou a palavra para essa pessoa. Você só está andando com ela, irmão. O Senhor Jesus, aí alguém vai falar, o Senhor Jesus sentava com as prostitutas e os publicanos. Ignorância. Ele fazia isso, mas ele fazia isso para levar a palavra dele até elas. Ele não ficava de intimidade. Ele não ficava de intimidade. Ele sentava com os fariseus, ele sentava com os saduceus, ele sentava com os prostitutas, com toda espécie de gente, mas para levar a palavra. Ele não permanecia naquele lugar unidos aquelas pessoas. Não. Pelo contrário, ele saía, ele levava a palavra, saía e ia embora. Acabou. Entendeu? Ele fazia. Tanto é que Maria Madalena foi convertida através disso. E tantos outros, né? Mateus, que era publicano, Zaqueu. Mateus era Levi, né? Entende? A samaritana, todos esses. Samaria, então, eles tinham nojo dos samaritanos. E Jesus foi até eles. E eles se converteram. Entende isso? Então, ele foi para quê? Para levar a palavra. Aí sim, você pode ir. Nós podemos ir. Quer ser imitador de Cristo? Leva a palavra para essas pessoas. Mas elas não ouviram. Sai fora. Não ouviram, sai fora. Entende? E oremos pela vida dessas pessoas. Irmão, essas pessoas, elas estão mortas em seus delitos e pecados, como nós estávamos. Mas qual é o nosso dever? A nossa missão é levar o evangelho até elas. Não importa. De início, elas vão rejeitar.
Mas insistam. Elas vão rejeitar de novo, insistam. Elas podem até te odiar, né? Mas não insista ao ponto de você estar indo com pérolas aos porcos. Ao ponto disso, né? Tem um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio nisso. Percebem, irmãos? Vocês percebem que Deus está restaurando os seus eleitos na imagem do seu Filho? Romanos 8, 29 vai dizer o seguinte: porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu sempre falo aqui, Cristo é o nosso irmão mais velho, é o ancião de dias. Oh glória! Irmãos, como eu almejo ver Cristo face a face, né? Como eu almejo. Eu clamo por esse dia todos os dias, que esse dia logo chegue para ver o meu irmão mais velho, irmão, mas Senhor, Salvador. Oh glória! Eu amo, eu almejo tanto esse dia. Se eu pudesse, eu não tenho esse poder, eu ia abreviar esses dias que faltam para chegar até o nosso Senhor. Oh Senhor, volte logo, Senhor Jesus, volte logo. Irmão, Cristo é o primogênito dessa nova criação, desse novo homem. Por isso que é necessário que a gente nasça de novo, irmãos. Assim como Adão é o primogênito da natureza caída nossa, como nós éramos, Cristo é o inverso, ele é o novo homem. Ele fez um novo homem. Romanos 5,12 vai dizer o seguinte, irmãos. Romanos 5,12. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos pecaram, né? Romanos 5 tá falando de Adão. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Verso 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E o verso 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Oh glória! Oh irmãos, como é lindo o Evangelho do Senhor, como é lindo essas palavras, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui, irmão, é que você se vista com a roupa nova, né? Porque o velho homem ficou para trás, Adão. Foi feito um novo homem por Cristo Jesus, pela sua justiça. E para que nós tivéssemos que vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância não é aqui nessa terra não, irmãos. É a vida eterna. Novos céus e nova terra. É isso que almejamos. Então, irmão, vista-se com a roupa nova, largue a velha, largue o homem Adão e se revista de Cristo. Largue o homem Adão e se revista de Cristo. Usem, irmãos, roupas brancas da santidade. Esse novo homem, ele é recriado, ele é restaurado, ele é reformado na semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso tem a ver, irmão, com a regeneração, é algo de dentro para fora. Nós somos regenerados, irmão, em justiça e em santidade. É o que vai dizer aí o verso 24. Volta lá para Efésios. Efésios 4, 24. Nos revistais do novo homem, que segundo Deus é recriado na verdadeira justiça e santidade. Então, nós somos o que? Regenerados em justiça, em santidade. Por isso que nós somos chamados de justos e santos. Vamos lá em 1 Pedro.
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, desculpa. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vai dizer o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De onde nós viemos? Das trevas. Aonde nós estamos? Na luz. Para quê, irmão? Para anunciarmos as virtudes do nosso Senhor. Esta é a nossa missão. Anunciar o que Cristo nos deixou, o que Cristo nos comissionou a fazer, que é pregar o seu evangelho. E para que a gente faça isso, como a gente faz isso? Só sendo nova criatura. Como é que você vai pregar para uma pessoa que ainda está no velho Adão e você sendo ainda velho Adão? A pessoa vai falar: não vou te ouvir não, você ainda continua o mesmo. Que conversa fiada é essa? Que religião é essa de vocês, né? Não, você tem que mudar, tem que haver a mudança. O nosso andar, nós temos que exalar o cheiro de Cristo, exalar a vida e não morte. Exalar a morte para o pecado, mas o cheiro nosso tem que ser o cheiro de vida eterna, que as pessoas nos olhem e vejam: ó, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Irmãos, eu falei que hoje ia ser curto, porque eu estava dando continuidade ao sermão da semana passada, e eu vou concluir aqui. Irmãos, se você ou eu, né, nós somos regenerados, somos filhos de Deus, verdadeiros cristãos, que não se assenta na roda dos escarnecedores e que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, és um servo obediente. Então você e eu seremos como a árvore, irmãos, plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Que lindo isso, né? Se você for este homem ou mulher, isso acontecerá na sua vida e na minha. Então, irmãos, andemos em novidade de vida. Largue o velho Adão, a antiga Eva. Largue. Seja um novo homem. Cristo é o nosso modelo de vida. Cristo. Seguir a Cristo, não ao homem. Eu não estou nem aí em agradar homem algum. Preste atenção nisso. Eu não estou nem aí em agradar homem algum. A minha função é agradar a Deus e ser como seu filho. A nossa função tem que ser essa. Eu não posso me conformar com A, B ou C, porque eu vou ser mal visto diante de A, B ou C. Não, eu quero me conformar na semelhança de Cristo, como Deus Pai vai me ver. Não como os homens vão me ver, é como Deus Pai vai me ver. As minhas obras, né? A palavra de Deus diz que a árvore é conhecedora da árvore pelos seus frutos. Você conhece a árvore pelo fruto, até ela dar o fruto. Se ela der fruto bom, é uma árvore ótima. Se ela der fruto ruim, ela tem que ser cortada e lançada no fogo. É isso que a palavra diz. Então, conhecereis pelo seu fruto. Que fruto nós temos que dar? Um fruto que se assemelha a Cristo. Fruto bom. E muitos frutos. O que se assemelha ao homem, eu estou fora, irmãos. E espero que vocês também estejam fora. Sai fora dos homens. Siga a palavra. Preze pela palavra. Olhe para as Escrituras e meditem nela de dia e de noite. Por quê? Salmo 1 vai falar:
És um servo, né? Então você será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. É isso. É simplesmente isso. Então, irmãos, andemos em novidade de vida, como o apóstolo Paulo nos exorta no dia de hoje. E assim diz as Escrituras. E eu encerro aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. E eu encerro aqui a nossa pregação. Que Deus abençoe a todos. Amém.